Você já parou para pensar em quantas vezes, ao longo da sua vida, você tentou controlar algo que estava muito além do seu alcance? Talvez uma pessoa, uma situação, um resultado. É quase instintivo. Desde cedo somos ensinados a acreditar que, se planejarmos o suficiente, se fizermos tudo certo, se cuidarmos de cada detalhe, o mundo vai responder como esperamos. Mas a realidade é bem diferente. O mundo é imprevisível, as pessoas são inconstantes, e a vida escapa por entre os dedos quando acreditamos que temos domínio total sobre ela. Ainda assim, insistimos. Tentamos segurar o rio com as mãos, como se fosse possível impedir que a água corra. Por que fazemos isso? O que nos leva a essa busca desesperada por controle, mesmo sabendo, lá no fundo, que não controlamos nada? Essa é uma pergunta que ecoa na mente de filósofos, psicólogos e pessoas comuns ao longo da história. E talvez a resposta esteja no próprio coração humano. O medo do inesperado, da dor, da perda, da morte. Controlar, para nós, é uma forma de anestesiar a incerteza. É acreditar que podemos negociar com o acaso, construir um muro contra o imprevisível. É uma ilusão reconfortante, mas que nos custa caro. Porque, quanto mais tentamos controlar, mais nos tornamos prisioneiros do que não pode ser controlado. Imagine alguém que tenta controlar as reações dos outros, o que dizem, o que sentem, o que pensam. Essa pessoa se desgasta, sofre, se sente constantemente rejeitada, porque por mais que se esforce, jamais terá poder sobre a mente ou o coração alheio. Outro exemplo, quem tenta controlar cada detalhe da vida, planejando obsessivamente o futuro, acaba vivendo em um estado permanente de ansiedade. Cada imprevisto vira um inimigo. Cada surpresa, uma ameaça. Esse é o peso invisível do controle. E o mais curioso é que, ao tentar evitar o sofrimento, muitas vezes criamos ainda mais dor. Mas, se sabemos que o controle é ilusório, por que ainda nos agarramos a ele? Talvez porque ele é sensação de segurança. Como se pudéssemos nos proteger de tudo o que machuca. Como se pudéssemos enganar o destino. Só que a vida não se curva à nossa vontade. A vida é selvagem, é caótica, é cheia de curvas inesperadas e, paradoxalmente, é isso que a torna tão intensa e bela. O filósofo estoico Epicteto dizia que existem duas categorias de coisas, as que dependem de nós e as que não dependem, e que a sabedoria está em saber distingui-las. Essa ideia simples pode transformar completamente a forma como encaramos o mundo. Porque a grande verdade é que não controlamos quase nada. Não controlamos o tempo, não controlamos os outros, não controlamos sequer o nosso corpo em sua totalidade. O que controlamos de fato é apenas nossa atitude diante do que acontece. É nossa resposta, nossa escolha diante do inevitável. Pense na última vez em que você sofreu porque algo saiu diferente do esperado. Talvez tenha sido uma relação que terminou, um projeto que fracassou, uma perda repentina. Naquele momento, provavelmente, você desejou ter o poder de mudar o rumo da história. Mas, depois de algum tempo, percebeu que o que realmente importava não era o que aconteceu, mas como você lidou com aquilo. É aí que está o ponto de virada. O que não pode ser controlado precisa ser aceito. E o que pode ser transformado precisa de coragem e ação. No entanto, aceitar não é o mesmo que desistir. Aceitar é compreender que lutar contra o incontrolável é desperdício de energia. É redirecionar essa força para o que realmente está em nossas mãos. Nossas escolhas, nossa postura, nosso modo de viver. Esse é um dos maiores aprendizados que alguém pode ter, mas ao mesmo tempo, talvez seja um dos mais difíceis. Porque abrir mão do controle significa também abrir mão da ilusão de que somos donos do destino. E para muitos isso soa como perda, quando na verdade é liberdade. O desejo de controlar nasce de uma ferida ancestral. Desde que nascemos, somos frágeis, vulneráveis, dependentes. Crianças pequenas choram para chamar a atenção dos pais porque percebem, cedo demais, que não tem poder sobre o mundo. Esse medo primitivo nos acompanha, e a busca pelo controle é, em parte, uma tentativa de sufocar essa vulnerabilidade.
Crescemos acreditando que, se tivermos poder suficiente, se tivermos certezas, se planejarmos bem, vamos evitar a dor. Mas no fundo, é impossível. E é justamente nessa impossibilidade que mora a chave da sabedoria. Quando reconhecemos que não controlamos tudo, começamos a experimentar uma nova forma de viver, mais leve, mais presente, mais verdadeira. É como soltar as rédeas de um cavalo selvagem e, em vez de tentar dominá-lo, aprender a cavalgar com ele. É como dançar com a vida em vez de tentar comandar cada passo. Essa rendição não é fraqueza, pelo contrário, é coragem. Porque só os corajosos aceitam o caos sem tentar aprisioná-lo. Mas aqui surge a pergunta: como podemos, na prática, escapar dessa armadilha do controle? Como deixar de viver em guerra com aquilo que não podemos mudar? Essa é a jornada que quero explorar com você neste vídeo. Ao longo dela, vamos mergulhar em reflexões profundas, exemplos reais e ensinamentos atemporais que podem abrir sua mente e aliviar o peso do controle. E já te adianto, a resposta não está em uma fórmula mágica. Não existe manual para o incontrolável. O que existe é um convite. Um convite para viver de outra maneira, para trocar a obsessão por segurança pela aventura de estar vivo, para abraçar o inesperado como parte essencial da existência. Talvez, neste momento, você esteja lembrando de algo específico que gostaria de controlar. Pode ser alguém que você ama, pode ser um futuro incerto, pode ser até mesmo as próprias emoções. Quero que você pense nisso como um exercício. Segure essa imagem na mente. Agora se pergunte: o que realmente depende de mim aqui? O que está além da minha força? Essa simples pergunta já pode abrir um espaço de clareza, porque quando enxergamos a linha invisível que separa o controlável do incontrolável, nos libertamos da prisão de tentar controlar tudo. E é justamente nessa linha que mora a liberdade. Porque o que você não pode controlar, não precisa carregar. Se pararmos para observar, o mundo moderno parece girar em torno da promessa de controle. As agendas estão cheias de compromissos. Os aplicativos nos lembram do que fazer. As redes sociais oferecem a ilusão de que podemos moldar a percepção que os outros têm de nós. Tudo é calculado, medido, otimizado. Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão ansiosos, tão sobrecarregados, tão inseguros. Isso não é uma contradição interessante? Quanto mais ferramentas criamos para tentar controlar a vida, mais ela escapa de nossas mãos. Veja, por exemplo, como lidamos com o tempo. Vivemos correndo, tentando extrair dele cada gota, planejando meses e anos como se fossem peças de um tabuleiro previsível. Mas de repente surge um imprevisto. Uma doença, uma crise econômica, uma perda inesperada. E todo o castelo de planos desmorona em segundos. Isso nos mostra que o tempo não pode ser aprisionado. Ele passa indiferente ao nosso desejo. Podemos organizar nossa rotina sim, mas nunca teremos domínio absoluto sobre o que vai acontecer amanhã. Essa consciência deveria nos trazer humildade, mas geralmente nos traz medo. O mesmo acontece nas relações humanas. Quantas vezes você já quis controlar o que alguém pensa ou sente? Talvez tentando agradar para não perder essa pessoa, talvez exigindo uma resposta que nunca veio. Mas a verdade é que cada ser humano é um universo em movimento. Não há palavras, gestos ou esforços suficientes que garantam que alguém vai permanecer ao nosso lado para sempre. E é justamente nessa tentativa de segurar que tantas relações adoecem. O amor não é posse. A amizade não é contrato. As pessoas são livres, e o controle só gera frustração. E há ainda outro campo onde essa obsessão se manifesta: dentro de nós mesmos. Quantas vezes você tentou controlar suas próprias emoções? Dizer para si mesmo: eu não deveria sentir isso. Como se fosse possível apertar um botão e desligar a tristeza, a raiva, o medo. Mas sentimentos não funcionam assim. Quanto mais os negamos, mais eles crescem na escuridão. É como tentar conter um incêndio jogando gasolina sobre ele. O caminho não é controlar, mas acolher.
deixar que os sentimentos se expressem, compreendê-los, e então escolher o que fazer a partir deles. E é curioso perceber como o controle, em vez de nos dar poder, nos fragiliza. Porque quando acreditamos que controlamos, nos tornamos reféns daquilo que foge ao controle. É como construir um castelo de areia à beira-mar. Por mais bonito que seja, basta uma onda para destruí-lo. Mas, se em vez de castelos quisermos apenas brincar com a areia, não haverá nada a perder. Essa é a diferença entre a obsessão pelo controle e a entrega consciente. Filosofias antigas já falavam disso com uma clareza impressionante. O budismo, por exemplo, ensina o desapego, não como uma negação da vida, mas como uma forma de viver sem amarras. O apego excessivo nasce do desejo de controlar. Controlar que nada mude, que nada acabe, que nada doa. Mas tudo muda, tudo acaba, tudo dói. O apego nos escraviza ao inevitável. Ao contrário, o desapego nos liberta para experimentar cada momento sem exigir que ele dure para sempre. O estoicismo, por sua vez, nos lembra constantemente da dicotomia entre o que depende e o que não depende de nós. Imagine que você está em um barco, navegando em mar aberto. Você pode ajustar as velas, escolher a direção, cuidar da embarcação, mas não pode controlar o vento ou as ondas. Se tentar lutar contra eles, vai se exaurir. Mas se aprender a usá-los, pode chegar muito mais longe do que imaginava. Essa é a metáfora perfeita da vida. E, no entanto, o que fazemos? Tentamos segurar o vento com as mãos. Tentamos impedir a maré. Tentamos lutar contra a própria natureza da existência. E sofremos. Sofremos porque confundimos controle com segurança. Mas segurança absoluta não existe. Nem mesmo a vida é garantida. Basta um segundo para que tudo mude. Então, em vez de segurança, talvez devêssemos buscar coragem. Coragem para caminhar mesmo, sem saber o que vem depois. Coragem para viver no incerto. Essa coragem não nasce do esforço de controlar, mas da rendição. E aqui vale uma pausa. Rendição não é desistência. Rendição é uma sabedoria profunda que nos ensina a acolher o mundo como ele é. Aceitar que as coisas acontecem fora do nosso domínio e que isso não é motivo para desespero, mas para humildade. É reconhecer que somos parte de um fluxo maior e não senhores absolutos do universo. Se observarmos a natureza, aprenderemos muito sobre isso. Veja o rio. Ele não tenta controlar o caminho. Ele apenas flui. Se encontra pedras, contorna. Se encontra quedas, despenca. Mas nunca deixa de seguir. O rio não luta contra o inevitável. Ele se adapta. E talvez esse seja o segredo que precisamos redescobrir. Viver como o rio, sem perder nossa essência, mas sem travar batalhas contra o que não pode ser vencido. No fundo, toda tentativa de controle é uma tentativa de negar a vulnerabilidade. E talvez o grande desafio humano seja justamente aceitar nossa fragilidade. Aceitar que somos finitos, que somos pequenos diante do cosmos, que não temos garantias. Pode parecer assustador, mas também é libertador, porque quando aceitamos nossa vulnerabilidade, deixamos de carregar o fardo de fingir que estamos no comando. E é nesse ponto que surge uma nova forma de poder. Não o poder de dominar o incontrolável, mas o poder de escolher como reagir. O poder de cultivar serenidade no meio do caos. O poder de encontrar sentido mesmo naquilo que não escolhemos. Esse é o tipo de poder que ninguém pode tirar de nós. Talvez o maior paradoxo da vida seja este. Quanto mais queremos controlar, menos livres nos sentimos. Mas quando paramos de lutar contra o incontrolável, finalmente experimentamos a liberdade. E é sobre essa liberdade que quero que você reflita. Porque talvez, em vez de perguntar como controlar a vida, devêssemos perguntar: como viver plenamente apesar de não controlar nada? Chegamos a um ponto crucial da reflexão. Se já entendemos que não controlamos o tempo, as pessoas, os acontecimentos, nem mesmo nossos sentimentos mais profundos, a grande questão que surge é: o que fazer diante disso? Como viver em um mundo onde quase tudo escapa do nosso alcance?
A primeira resposta pode parecer desconfortável. Precisamos aceitar o incontrolável. Mas atenção, aceitar não significa se conformar passivamente, como quem desiste de viver. Pelo contrário, aceitar é reconhecer a realidade como ela é, sem negar, sem brigar, sem tentar forçá-la a se encaixar nos nossos planos. É só a partir desse reconhecimento honesto que conseguimos agir de maneira sábia. Pense comigo. Imagine alguém tentando remar contra uma correnteza forte. Essa pessoa se exaure, gasta toda a sua energia, mas não sai do lugar. Agora, imagine a mesma pessoa percebendo a direção da correnteza e ajustando seus movimentos para ser conduzida por ela. Essa pessoa não desistiu. Ela apenas aprendeu a cooperar com aquilo que não pode controlar. E essa cooperação é o que dá força, não a resistência cega. Quando aceitamos o incontrolável, liberamos energia para aquilo que realmente depende de nós. E aqui está a chave. Não é que nada esteja sob o nosso controle. Existe sim uma esfera onde temos poder, e é aí que deveríamos concentrar nossos esforços. Podemos controlar nossas escolhas, nossas atitudes, a maneira como interpretamos os acontecimentos. Podemos controlar como respondemos ao inesperado, como tratamos as pessoas, como cultivamos nossa própria mente. Esse é o nosso território. Um dos maiores filósofos estoicos, Epicteto, dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas." Essa frase carrega uma verdade transformadora. Muitas vezes, não é o que acontece que nos fere, mas o modo como reagimos. O fracasso pode ser visto como humilhação ou como aprendizado. A perda pode ser encarada como fim ou como convite a recomeçar. O inesperado pode ser tragédia ou pode ser oportunidade. A escolha dessa lente está em nossas mãos. E aqui surge um paradoxo ainda mais profundo. Quando deixamos de tentar controlar o mundo, ganhamos controle sobre nós mesmos. Parece contraditório, mas não é. Ao parar de desperdiçar energia tentando manipular o que está além de nós, conseguimos direcionar essa energia para nos transformar. É nesse ponto que nasce o verdadeiro poder. O que aconteceria se, em vez de viver em guerra contra a vida, passássemos a dançar com ela? Imagine a existência como uma música. Você não escolhe o ritmo, não escolhe a melodia, não escolhe quando a canção começa ou termina, mas pode escolher como dançar. Pode resistir, ficar parado, reclamar do ritmo, ou pode se entregar e descobrir movimentos que jamais imaginaria. Essa dança é a metáfora perfeita para a liberdade que nasce da aceitação. Claro, isso não é fácil. A mente humana está condicionada a buscar segurança. Queremos planos, garantias, promessas de que tudo dará certo. Mas a vida nunca ofereceu isso a ninguém. O que ela oferece é a experiência. Bruta, intensa, imprevisível. E cabe a nós decidir se vamos abraçá-la ou rejeitá-la. Veja como isso se aplica a algo tão cotidiano quanto o medo. O medo é, em grande parte, uma tentativa de prever o futuro. Temos medo porque queremos controlar o que pode acontecer. Mas, na prática, o medo raramente impede o que tememos. Ele apenas nos paralisa antes mesmo de o acontecimento chegar. É como sofrer duas vezes, uma na antecipação, outra na realidade. Ao aceitar que o futuro é incontrolável, o medo perde parte da sua força. Ele deixa de ser um tirano e passa a ser apenas um sinal de que estamos diante do desconhecido. E talvez seja justamente o desconhecido que dá sentido à vida. Pense, se pudéssemos controlar tudo, prever tudo, manipular tudo, onde estaria a aventura? Onde estaria a surpresa, a descoberta, o encanto? A beleza da vida nasce do inesperado. Os encontros mais marcantes, as histórias mais inesquecíveis, as viradas que nos transformaram. Tudo isso veio do incontrolável. Controlar tudo seria matar a magia. Por isso, a grande virada de chave é perceber que o incontrolável não é inimigo, é mestre. Ele nos ensina a humildade, porque nos mostra nossos limites. Ele nos ensina coragem, porque exige que avancemos mesmo sem garantias. Ele nos ensina gratidão, porque cada instante é único e não se repete.
O incontrolável é a essência da vida. Então, que tal inverter a pergunta? Em vez de por que tentamos controlar o incontrolável? Talvez devêssemos perguntar: como podemos aprender com o incontrolável? Essa mudança de perspectiva abre horizontes que antes pareciam inalcançáveis. Você pode estar se perguntando: mas então eu devo simplesmente deixar tudo acontecer, sem agir? De forma alguma. A ação é necessária, mas deve ser ação consciente, não ação desesperada. É agir naquilo que está ao seu alcance e soltar o que não está. É plantar as sementes com cuidado, mas compreender que a chuva e o sol não dependem de você. É dar o seu melhor, sem exigir que o resultado seja exatamente como planejou. Essa postura não é fácil. Exige treino, exige disciplina, exige, acima de tudo, uma coragem que nasce da vulnerabilidade. Mas cada passo nesse caminho traz uma liberdade cada vez maior. A liberdade de não ser escravo do controle. A liberdade de viver o presente sem estar acorrentado ao medo do futuro. A liberdade de amar sem querer possuir. A liberdade de existir, sem querer dominar. E talvez esse seja o convite mais profundo que este vídeo pode te oferecer. Escolha viver, em vez de controlar. Escolha sentir, em vez de reprimir. Escolha dançar, em vez de resistir. Porque no fim, o controle sempre foi uma ilusão. Mas a vida é real, intensa, imprevisível. E está acontecendo agora. Então eu te pergunto, você está disposto a soltar o controle e se entregar ao mistério?